O dia em que meu filho bateu o punho na mesa e gritou: "Você é muito chata, entrega logo nossa herança." Foi o mesmo dia em que percebi que havia criado 3 filhos que me viam apenas como um obstáculo entre eles e o dinheiro. Mas eles não sabiam que eu tinha outros planos. Meu nome é Marta, tenho 68 anos, e durante décadas acreditei que ser uma boa mãe significava dar tudo de mim pelos meus filhos. Viúva há 5 anos, mãe de Silas de 45 anos, Ana de 42 e Paulo de 38, sempre pensei que o amor que eu oferecia era correspondido da mesma forma. Que ingênua eu fui! Depois que meu querido esposo partiu, deixando-me sozinha nesta casa grande em Petrópolis, percebi mudanças sutis no comportamento dos meus filhos. No início, achei que era preocupação genuína. Silas, meu mais velho, começou a fazer comentários sobre como a casa era grande demais para uma pessoa só. "Mãe, a senhora não acha perigoso morar sozinha nesta casa? Tem tanta escada, tanto cômodo vazio." Ele dizia isso enquanto olhava as paredes com aquele olhar que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Ana, minha filha, tinha uma abordagem mais sutil. Ela chegava com revistas de decoração, mostrando apartamentos menores. "Olha só, mãe, que praticidade! Tudo mais compacto, mais fácil de limpar. A senhora não se cansaria tanto." Paulo, o caçula, era mais direto, mas ainda disfarçava suas intenções. "Mãe, com o valor dessa casa, daria para comprar um apartamento bem localizado e ainda sobrar uma boa quantia. A senhora poderia viajar, se cuidar melhor." Eu ouvia tudo isso e meu coração se aquecia, pensando no quanto meus filhos se importavam comigo. Como pode uma mãe ser tão cega para não ver as verdadeiras intenções por trás daquelas palavras aparentemente carinhosas? Durante meses, essa pressão gentil continuou. Nas visitas de domingo, sempre havia algum comentário sobre a casa, sobre as despesas, sobre como seria melhor para mim ter algo menor. Eles traziam recortes de jornal com ofertas imobiliárias, sugestões de corretores, calculadoras para mostrar quanto eu ganharia com a venda. Eu sempre respondia com paciência que ainda não estava pronta, que a casa tinha muitas memórias do pai deles, que me sentia bem ali. E eles sorriam, diziam que entendiam, que era só uma sugestão. Mas eu começava a perceber que os sorrisos não chegavam aos olhos. As visitas se tornaram mais frequentes, mas não por saudade. Era sempre a mesma conversa, sempre o mesmo assunto. A casa, o dinheiro, as vantagens de uma mudança. Eles mal perguntavam como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa, se estava feliz. E eu, como toda mãe que se preza, continuava a recebê-los de braços abertos, preparando as comidas que eles mais gostavam, ouvindo suas histórias, oferecendo conselhos quando pediam. Mas algo dentro de mim começou a se inquietar. Uma pequena voz que sussurrava que havia algo errado naquele interesse tão repentino pelo meu bem-estar. Foi em uma manhã de domingo que a situação se tornou mais clara. O sol entrava suavemente pela janela da cozinha, pintando de dourado a mesa onde eu havia servido milhares de refeições ao longo dos anos. Era uma daquelas manhãs que costumavam ser sagradas em nossa família. O dia em que nos reuníamos sem pressa, onde as conversas fluíam naturalmente entre um gole de café e uma mordida no pão caseiro. Os 3 chegaram juntos, o que já era incomum. Normalmente, cada um visitava em seu próprio horário. Silas às quartas pela manhã, Ana aos sábados à tarde, Paulo quando conseguia encaixar entre seus compromissos. Mas ali estavam eles, sentados ao redor da mesa da cozinha, onde tantas refeições familiares já haviam acontecido, onde havíamos celebrado aniversários, discutido problemas de adolescência e compartilhado sonhos. Havia algo diferente no ar, uma tensão quase imperceptível, como a eletricidade que antecede uma tempestade. Eles aceitaram o café que ofereci, mas mal tocaram no bolo de fubá que eu havia preparado especialmente, uma receita que todos sempre adoraram desde pequenos. Silas assumiu a liderança da conversa, como sempre fazia desde que se tornou adulto. Ele se ajeitou na cadeira, assumindo uma postura mais formal, quase empresarial. "Mãe,
Nós estivemos conversando e chegamos à conclusão de que realmente precisamos ter uma conversa séria sobre o futuro da senhora. Essas palavras caíram sobre mim como pedras frias. Nós estivemos conversando. Quando foi que meus filhos começaram a se reunir para discutir meu futuro sem me incluir? A realização me atingiu como um despertar desconfortável. Eu havia me tornado um problema a ser resolvido. Ana complementou rapidamente, sua voz carregada de uma preocupação que parecia ensaiada. É que nós nos preocupamos muito, mãe. A senhora aqui sozinha, nesta casa grande, sem ninguém por perto caso aconteça alguma emergência. E se a senhora cair? E se passar mal durante a madrugada? Suas palavras eram razoáveis, até carinhosas na superfície, mas havia algo por baixo delas que meu coração de mãe começava a captar. Era como se ela estivesse pintando um cenário de vulnerabilidade que eu mesma não sentia, construindo uma narrativa onde eu precisava ser resgatada. Paulo, que sempre foi o mais impaciente dos três, aquele que desde criança queria tudo resolvido imediatamente, foi direto ao ponto. Mãe, nós já até falamos com um corretor. Ele disse que a casa vale uma boa quantia. Com esse dinheiro, a senhora poderia comprar um apartamento bem menor, mais seguro, e ainda teria uma reserva considerável para viver com tranquilidade. As palavras dele ecoaram na cozinha como um eco distorcido das conversas que tínhamos tido nas últimas semanas. Mas agora, ouvindo-as todas juntas, de forma coordenada, percebi que não eram sugestões espontâneas. Era um plano elaborado em minha ausência, sobre minha vida. Eu os observava enquanto falavam, e pela primeira vez comecei a realmente enxergar, além das palavras, além das expressões, de preocupação filial. Via a ansiedade nos olhos de Silas. Não a ansiedade de um filho preocupado, mas a ansiedade de alguém que havia apostado muito em um resultado específico. Ele sempre teve dificuldades financeiras com seus negócios de consultoria, sempre precisando de mais capital, sempre com projetos que iriam decolar. Vi o brilho calculista no olhar de Ana, aquele mesmo brilho que aparecia quando ela era pequena e queria algo que não podia ter. Ela sempre invejou o que outros possuíam, a casa maior da vizinha, o carro mais novo da cunhada, o padrão de vida que ela sentia que merecia, mas que nunca conseguiu alcançar sozinha. Vi a impaciência mal disfarçada de Paulo, que sempre quis as coisas para ontem, que nunca aprendeu o valor da paciência ou da construção gradual. Seus gestos eram inquietos, suas palavras apressadas, como se cada segundo de demora fosse um desperdício insuportável. Filhos, eu disse calmamente, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu agradeço a preocupação de vocês, mas como já disse outras vezes, ainda não me sinto pronta para deixar esta casa. Ela tem muitas memórias do pai de vocês, de nossa família. Cada cômodo guarda pedaços da nossa história. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de frustrações mal contidas. Eles se entreolharam de uma forma que me fez perceber, com uma clareza dolorosa, que essa conversa havia sido planejada, ensaiada. Provavelmente haviam se reunido antes, definido estratégias, distribuído argumentos entre si. Eu não era parte dessa equação. Eu era o objetivo dela. Silas tentou uma abordagem diferente, sua voz assumindo um tom mais direto, quase comercial. Mãe, mas não é só sobre memórias. É sobre praticidade, sobre segurança, sobre aproveitar a vida enquanto a senhora ainda pode. E também sobre o futuro. Ele fez uma pausa calculada. Nós também somos filhos do papai e, eventualmente... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O recado estava dado com uma clareza cristalina. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com a herança deles, com um patrimônio que viam como sendo parcialmente seu por direito, mas que estava sendo desperdiçado por uma mulher que insistia em continuar viva e independente. Ana tentou suavizar o que o irmão havia deixado nas entrelinhas. O que o Silas está tentando dizer é que se a senhora vender agora, pode aproveitar o dinheiro, viver melhor, com mais conforto. E nós também poderíamos ajudar mais, né? Dividir as despesas, cuidar melhor da senhora.
Mas suas palavras soavam ocas, vazias de sinceridade. Era como ouvir um roteiro sendo recitado, palavras bonitas organizadas para encobrir intenções que eu finalmente começava a enxergar. Cuidar melhor da senhora significava me colocar em um lugar menor, mais controlado, onde eu seria mais dependente deles e, consequentemente, mais grata. E pela primeira vez em muitos anos, senti uma pontada de decepção que cortou fundo no meu coração. Não era apenas tristeza. Era o tipo de dor que vem quando uma ilusão preciosa se desfaz, quando percebemos que o amor que pensávamos ser incondicional tinha, na verdade, condições muito específicas. Naquele momento, sentada à mesa onde havia nutrido não apenas os corpos, mas os sonhos desses 3 seres humanos, compreendi que havia criado filhos que me viam não como uma pessoa com direitos e desejos próprios, mas como uma detentora de recursos que deveriam naturalmente fluir em direção a eles. A manhã de Domingo Dourada havia se transformado em algo completamente diferente. O sabor do café ficou amargo na minha boca e pela primeira vez em décadas senti-me verdadeiramente sozinha, mesmo estando rodeada por minha família. O momento que mudou tudo aconteceu em uma terça-feira de março. Eu estava organizando os documentos do escritório, uma tarefa que havia me proposto a fazer há semanas. Separar papéis antigos, organizar certidões, criar uma ordem naquela mesa que guardava décadas de memórias burocráticas da nossa família. Era uma manhã silenciosa, daquelas em que se pode ouvir o próprio pensamento. Eu havia preparado meu café como sempre fazia, colocado uma música suave no rádio e me instalado na poltrona do escritório, rodeada por pilhas de documentos que contavam a história da nossa vida. Certidões de nascimento amareladas pelo tempo, escrituras que meu esposo havia assinado com tanto orgulho, papéis de seguro que representavam anos de planejamento cuidadoso. Foi quando escutei o barulho na porta da frente. 3 carros estacionando quase simultaneamente, passos determinados na entrada. Os 3 chegaram sem avisar e algo no ar mudou imediatamente. Dessa vez, não havia o ritual do cafezinho ou da conversa amena sobre o tempo ou sobre como eu estava passando. Eles entraram como se fossem donos da casa, com uma energia que eu nunca havia sentido vindo deles. Silas vinha à frente, carregando uma pasta de couro preta, dessas que executivos usam em reuniões importantes. Sua expressão era séria, quase solene, como se estivesse prestes a conduzir uma negociação empresarial. Ana o seguia com uma bolsa cheia de papéis e Paulo fechava o trio com um ar impaciente que ele nem se dava ao trabalho de disfarçar. "Mãe, nós já conversamos sobre isso várias vezes", disse Silas, sua voz assumindo um tom que eu nunca havia ouvido antes, profissional, distante, como se eu fosse uma cliente relutante. "Hoje viemos resolver essa questão de uma vez por todas." Eu estava sentada na poltrona do escritório, ainda com alguns documentos nas mãos, quando eles se posicionaram à minha frente, de uma forma que me fez sentir como se estivesse diante de um tribunal. A disposição física deles na sala não era casual. Silas ficou de pé, assumindo claramente o papel de porta-voz. Ana puxou uma cadeira e se sentou bem próxima a mim, numa proximidade que deveria parecer carinhosa, mas que se sentia invasiva. E Paulo começou a andar pela sala, suas passadas ecoando no silêncio tenso. "Mãe, olha só", Ana disse com um entusiasmo forçado, abrindo sua bolsa e espalhando folhetos coloridos sobre a mesa, cobrindo os documentos que eu estava organizando. "Nós já fizemos toda a pesquisa. Este corretor é o melhor da região, tem os melhores contatos. E olha esses apartamentos que separamos especialmente para a senhora ver." Os folhetos mostravam apartamentos pequenos e modernos, com frases como "praticidade para a terceira idade" e "viva sem preocupações". Cada imagem parecia ter sido escolhida para me convencer de que eu precisava de menos espaço, menos responsabilidades, menos vida. Paulo parou de andar e se virou para mim, suas palavras carregadas de uma impaciência mal contida. "Mãe, a senhora precisa entender que isso não é só vontade nossa, é necessidade. A senhora não consegue mais cuidar desta casa sozinha. Olhe o tamanho desta propriedade. É muito trabalho para uma pessoa da sua idade."
Senti uma pontada de indignação crescendo em meu peito. Mas eu consigo sim, Paulo. Tenho a senhora Joana que me ajuda 2 vezes por semana e me sinto muito bem aqui. Esta casa não é apenas um lugar onde eu moro. É onde construí minha vida com o pai de vocês. Foi como se minha resistência tivesse acendido um pavio. Silas, que até então mantinha uma fachada de racionalidade, perdeu completamente a compostura. Ele se aproximou da mesa com passos largos e bateu o punho com tanta força que não apenas o porta-retratos com a foto do pai deles tremeu, mas vários papéis voaram para o chão. Você é muito chata, entrega logo nossa herança. A voz dele explodiu pela casa como um grito de guerra, ecoando pelas paredes que haviam testemunhado décadas de conversas amorosas. Nós já esperamos 5 anos. 5 anos, mãe. O papai morreu e deixou tudo isso, e a senhora fica aí enrolando, como se não tivesse filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Parecia que até mesmo as paredes haviam ficado chocadas com a brutalidade daquelas palavras. Ana abaixou a cabeça, como se soubesse que o irmão havia cruzado uma linha vermelha, mas sua expressão não mostrava surpresa. Mostrava resignação, como se isso fosse inevitável. Paulo parou de andar e ficou ali, imóvel, esperando minha reação, seus olhos fixos em mim com uma frieza que me gelou por dentro. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago, como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Aquelas palavras, vindas da boca do meu próprio filho, do menino que eu havia ninado quando estava doente, foram como facadas diretas no coração. Mas o que mais doeu, o que realmente me destruiu naquele momento, foi a palavra nossa, nossa herança. Como se eu já estivesse morta, como se minha vida fosse apenas um obstáculo inconveniente entre eles e o dinheiro. Silas, talvez percebendo que havia ido longe demais, mas movido por uma raiva que parecia ter tomado conta dele completamente, fez algo que jamais imaginei que um filho meu seria capaz de fazer. Ele pegou os documentos que eu estava organizando com tanto cuidado, certidões importantes, escrituras originais, papéis que representavam décadas de nossa história familiar. E antes que eu pudesse sequer reagir, ele os rasgou. Simplesmente rasgou tudo em pedaços pequenos, meticulosamente, e jogou no chão como se fossem lixo. Se a senhora não quer fazer isso por bem, vai ter que ser por mal, ele disse, o rosto vermelho de raiva, pequenas gotas de suor brilhando em sua testa. Era como se eu estivesse olhando para um estranho usando o rosto do meu filho. Ana finalmente se manifestou, mas suas palavras foram como o último prego no caixão das minhas ilusões. Mãe, o Silas está certo. Nós não podemos mais esperar. Temos nossas vidas, nossos planos, nossos sonhos também. Esse dinheiro poderia resolver muitos problemas nossos, poderia nos dar a liberdade que também merecemos. E ali, naquele momento suspenso no tempo, olhando para os 3 seres humanos que eu havia gerado, carregado no ventre, alimentado com meu próprio corpo, educado com amor incondicional, eu vi a verdade nua e crua, com uma clareza que cortava como vidro. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu poderia lhes dar. Eu não era mais uma mãe para eles. Eu era um investimento que demorava demais para render dividendos. Após eles saírem naquele dia, prometendo voltar quando eu recuperasse o bom senso, fiquei ali sentada no meio dos papéis rasgados, tentando processar o que havia acontecido. Não eram apenas documentos no chão, eram os pedaços da minha ilusão sobre meus filhos. O silêncio que se instalou na casa após sua partida era diferente de todos os outros que eu já havia experimentado. Era um silêncio carregado de revelações dolorosas, onde cada fragmento de papel espalhado pelo chão me lembrava de uma verdade que eu havia me recusado a enxergar por tanto tempo. Peguei um dos pedaços maiores. Era parte da certidão de nascimento de Silas. Olhei para aqueles números e letras parcialmente destruídos e me lembrei do dia em que ele nasceu. Como eu havia sonhado com o homem que ele se tornaria, com os valores que eu acreditava estar plantando naquela criança pequenina. Onde havia errado? Ou será que não havia erro algum, apenas uma natureza que eu nunca havia querido reconhecer?
Nos dias que se seguiram, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava ou desculpava. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos, permitindo que eu visse padrões que existiam há anos, mascarados pela minha necessidade desesperada de acreditar que meus filhos me amavam. Silas ligava, mas era sempre sobre a casa. Mãe, já pensou melhor? Sua voz tinha um tom impaciente mal disfarçado, como se eu fosse uma criança teimosa que ele precisava convencer a tomar um remédio amargo. Ele nunca perguntava como eu estava dormindo, se a solidão estava pesando, se eu precisava de companhia. A conversa sempre derivava para números, valores, oportunidades perdidas. Ana aparecia, mas sempre trazia algum folheto imobiliário. Suas visitas seguiam um roteiro previsível. Beijo no rosto, pergunta superficial sobre minha saúde e então a pasta com opções maravilhosas para meu futuro. Ela falava com entusiasmo forçado sobre apartamentos compactos e funcionais, como se estivesse me oferecendo um presente, não tentando me reduzir a uma vida menor. Paulo mandava mensagens, mas eram sempre sobre como eu estava sendo teimosa e egoísta. Suas palavras chegavam pelo telefone como pequenas facadas. Mãe, a senhora não pode ser tão egoísta assim. Pense nos seus filhos também. Egoísta por querer permanecer na minha própria casa. Egoísta por não entregar de bandeja o fruto de décadas de trabalho do meu esposo. A palavra ecoava na minha mente durante as noites insones. Egoísta. Eu, que havia passado 40 anos da minha vida adulta, colocando os desejos deles antes dos meus. Eu, que havia abdicado de sonhos pessoais para financiar suas educações, seus casamentos, seus primeiros carros. Egoísta por, aos 68 anos, querer manter um teto sobre minha cabeça que carregasse as memórias de uma vida inteira. Foi numa quinta-feira que a verdade se revelou completamente. Eu havia ido ao banco resolver algumas questões relacionadas à conta poupança que mantinha para pequenas emergências. Uma conta que eles nem sabiam que existia. O gerente, Sr. Rodrigues, um homem gentil que conhecia nossa família há décadas, havia me alertado sobre alguns questionamentos que haviam sido feitos sobre minha capacidade financeira. Dona Marta, ele disse com delicadeza, alguém da sua família esteve aqui fazendo perguntas sobre suas contas, sobre sua capacidade de administrar seus bens. Achei melhor a senhora saber. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago, mas também trouxeram uma clareza terrível. Eles não estavam apenas pressionando. Eles estavam investigando, preparando um terreno para questionar minha competência. Quando voltei para casa, minha mente fervilhava com essa revelação. Foi então que escutei vozes na varanda dos fundos. Eram meus 3 filhos que haviam entrado pela porta dos fundos usando a chave que eu nunca havia pedido de volta, como faziam quando eram crianças, mas agora com propósitos bem diferentes. Eu parei na cozinha, escondida atrás da parede que separava os 2 ambientes, e ouvi uma conversa que gelou meu sangue. Se a mãe não vender logo, vamos ter que tomar outras providências, dizia Silas, sua voz carregada de uma frieza que eu nunca havia ouvido antes. Que tipo de providências? Perguntou Ana, como se estivesse discutindo a estratégia para um negócio qualquer. Bem, ela já tem 68 anos. Podemos alegar que não tem mais capacidade para administrar os próprios bens. Tenho um advogado que pode nos ajudar com isso. É questão de juntar algumas evidências de comportamento, digamos, inadequado. Meu coração parou. Eles estavam planejando me declarar incapaz. Meu próprio sangue estava conspirando para me tirar não apenas a casa, mas minha autonomia, minha dignidade. Paulo riu de uma forma amarga. Cara, às vezes penso que seria mais fácil se ela só, sabe, deixasse logo de ser teimosa e entregasse tudo. Paulo! Ana o repreendeu, mas sua voz não carregava real indignação, apenas o desconforto de ouvir em voz alta o que todos estavam pensando. Não fala isso. É verdade, Ana. A mãe está sendo egoísta. Ela já viveu a vida dela, já aproveitou tudo o que tinha para aproveitar. Agora é nossa vez. Silas continuou, como se fosse o planejador estratégico da minha destruição.
O problema é que ela está muito saudável ainda. Pode viver mais 20 anos nessa teimosia. E nós aqui, precisando desse dinheiro agora. Meus negócios não podem esperar 2 décadas. O meu casamento também está complicado, confessou Ana. O Eduardo está cobrando algumas mudanças no nosso padrão de vida, e esse dinheiro resolveria muitos problemas. E eu tenho aquelas dívidas do cartão, acrescentou Paulo. Se continuar assim, vou ter meu nome sujo. A herança da mãe é nossa salvação. Eles falavam de mim como se eu fosse um empecilho, um obstáculo entre eles e uma vida melhor. Falavam como se minha existência fosse um inconveniente, uma conta que não fechava em seus planejamentos financeiros. Naquele momento, senti uma dor que jamais imaginei ser possível sentir. Não era apenas decepção, era a morte de um amor que eu acreditava ser recíproco. Era como assistir ao funeral da minha própria maternidade. Cada palavra que eles proferiam enterrava um pouco mais a imagem que eu tinha deles, e de mim mesma como mãe. Eu havia falhado não apenas em educá-los, mas em enxergar quem eles realmente eram. Saí silenciosamente pela porta da frente, meu corpo movendo-se quase automaticamente, enquanto minha mente lutava para processar o que havia ouvido. Caminhei pelas ruas de Petrópolis por mais de 1 hora, passando por lugares que conhecia desde sempre, mas que agora pareciam estranhos, como se eu estivesse vendo tudo através de uma lente nova e dolorosa. Quando voltei, eles já haviam ido embora, mas tinham deixado panfletos de corretores espalhados pela mesa da cozinha, como um recado claro. Uma última provocação, um lembrete de que eles não desistiriam. Peguei os panfletos um por um. Venda já sua propriedade, dizia um. Transforme seu imóvel em dinheiro na conta, prometia outro. Cada frase me soava como uma ameaça velada, um ultimato disfarçado de oportunidade. Naquela noite, sozinha no quarto que dividi com meu esposo por 40 anos, chorei. Chorei pela mãe que eu havia sido, pelos filhos que pensei ter criado, pelo amor que eu havia desperdiçado em corações que não souberam retribuí-lo. Chorei pela ingenuidade que me fez acreditar que o amor de uma mãe seria sempre correspondido, independentemente de qualquer circunstância. As lágrimas vieram em ondas, trazendo consigo memórias de noites em claro, cuidando deles quando estavam doentes, de sacrifícios financeiros para dar-lhes o melhor, de sonhos que eu abandonei para que os deles pudessem se realizar. Cada lembrança agora carregava o peso amargo da revelação. Tudo havia sido em vão. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo e inesperado nasceu dentro de mim. Uma clareza fria, cristalina, uma determinação que eu não sentia há anos. Era como se a dor tivesse queimado todas as ilusões, deixando apenas a verdade nua e uma força que eu não sabia possuir. Eles queriam a herança? Eles queriam me ver como um obstáculo a ser removido? Então, eles teriam uma resposta. Mas não seria a resposta que esperavam. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. E sonhei não com o passado, mas com possibilidades que eu nunca havia considerado. Na manhã seguinte, acordei com uma serenidade que não sentia há meses. Era como se uma tempestade interior tivesse finalmente se acalmado, deixando para trás um céu límpido e uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Havia tomado uma decisão durante a madrugada, uma decisão que me trouxe uma paz profunda que eu não experimentava desde antes da morte do meu esposo. O silêncio da casa não me oprimia mais, ele me acolhia. Tomei meu café da manhã devagar, sem pressa, saboreando cada gole como se fosse a primeira vez. Olhando pela janela da cozinha, contemplei o jardim que meu esposo tanto amava cuidar. As rosas que ele plantou ainda floresciam, resistentes e belas, mesmo sem seus cuidados constantes. Havia uma metáfora ali que meu coração compreendeu sem palavras. Pela primeira vez em meses, senti que estava no controle da minha própria narrativa. Não era mais uma peça sendo movida no tabuleiro dos outros. Era a jogadora definindo suas próprias regras. Peguei o telefone e liguei para Dr. Fernando, meu advogado e amigo de longa data. Conhecia-o há mais de 20 anos, desde que ele ainda era um jovem recém-formado que atendia em um escritório pequeno no centro da cidade.
Ele havia nos ajudado com a compra da casa, com o testamento do meu esposo, com todas as questões legais que marcaram nossa vida familiar. Doutor Fernando, preciso fazer algumas alterações no meu testamento. Quando podemos nos encontrar? Pode ser hoje mesmo, Dona Marta. É algo urgente? Percebi na voz dele uma preocupação genuína, diferente do tom profissional que meus filhos sempre usavam comigo. É algo necessário, respondi, e essas palavras carregavam o peso de uma decisão maturada na dor, mas nascida da dignidade. 2 horas depois, ele estava na minha sala, com todos os documentos necessários. Dr. Fernando sempre foi um homem discreto, mas percebi em seus olhos uma curiosidade respeitosa sobre a urgência do meu pedido. Dona Marta, a senhora tem certeza dessa decisão? É uma mudança muito significativa. Ele conhecia minha família, sabia da dinâmica que havia se estabelecido nos últimos meses. Olhei para ele com a convicção que só a dor transformada em sabedoria pode trazer. Dr. Fernando, passei 68 anos da minha vida acreditando que o amor se mede pela generosidade, que uma boa mãe é aquela que dá tudo de si pelos filhos. Aprendi que estava errada. O amor verdadeiro não tem interesse material, e quando o amor se torna transacional, ele deixa de ser amor. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente, mas ele não questionou. Havia respeito em seu silêncio, reconhecimento de que ali estava uma mulher que havia chegado a uma conclusão dolorosa, mas libertadora. Assinei todos os papéis com mãos firmes, cada assinatura uma declaração de independência emocional. Era como se estivesse assinando não apenas documentos legais, mas um novo capítulo da minha vida. Então, peguei o telefone novamente e disquei para o Instituto de Proteção à Criança de Petrópolis, uma instituição que eu conhecia há anos e sempre admirei o trabalho. Havia visitado algumas vezes durante campanhas de arrecadação, havia visto o carinho com que cuidavam de crianças que a vida havia ferido cedo demais. Alô, aqui é Marta. Gostaria de falar com a diretora, por favor. Quando Dona Carmen atendeu, senti uma familiaridade calorosa em sua voz. Ela me conhecia das visitas ocasionais, das pequenas doações que eu fazia em datas especiais. Dona Carmen, gostaria de fazer uma doação significativa para a instituição. Não é apenas dinheiro, é todo o meu patrimônio. Quando eu partir, quero que tudo vá para as crianças que realmente precisam. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Quando ela falou novamente, percebi a surpresa e a emoção genuína em sua voz. Dona Marta, isso é algo extraordinário. A senhora tem certeza? É uma decisão de grande impacto. Absoluta certeza. Essas crianças merecem uma chance na vida que talvez nem eu, nem meus filhos tivemos. Eu quero ser parte dessa chance, dessa esperança. Minhas palavras saíam carregadas de uma convicção que surpreendeu até a mim mesma. Marcamos um encontro para a próxima semana, para acertar todos os detalhes legais. Desliguei o telefone sentindo-me mais leve do que havia me sentido em anos, como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. Foi então, como se o universo tivesse cronometrado perfeitamente, que os 3 chegaram novamente. Ouvi os carros parando na entrada, as vozes animadas, o som de passos decididos. Silas trazia mais papéis, provavelmente contratos de venda já elaborados. Ana vinha com cara de quem havia ensaiado uma fala emotiva diante do espelho. Paulo parecia determinado a resolver tudo naquele dia, como se sua impaciência tivesse finalmente encontrado um prazo final. Mãe, chegamos a um acordo, disse Silas, entrando na sala com a confiança de quem acredita estar oferecendo um favor. A senhora vende a casa, fica com 40% do valor para se manter confortavelmente, e nós dividimos o restante. É a proposta mais justa que podemos fazer. Eu os observei enquanto falavam, detalhando números, prazos, vantagens. Eles haviam transformado minha vida numa planilha, meu amor numa transação comercial. Era fascinante e triste ao mesmo tempo ver como pessoas que eu havia amado incondicionalmente conseguiam reduzir nossa relação a porcentagens. Eu os deixei falar, os deixei expor todos os seus planos e justificativas,
todas as suas preocupações mascaradas de números e garantias. Quando terminaram, respirei fundo e disse, com uma calma que me surpreendeu: Filhos, eu também tenho uma proposta para vocês. Peguei o telefone, que estava ao meu lado, e disquei para o instituto novamente, com o viva-voz ligado para que todos pudessem ouvir claramente cada palavra. Falei: Dona Carmen, é a Marta novamente. Pode confirmar nossa conversa de hoje sobre a doação de todo o meu patrimônio para a instituição? A voz dela ecoou na sala silenciosa como uma proclamação. Claro, Dona Marta. Como conversamos, todo o seu patrimônio será destinado às nossas crianças. É um gesto de generosidade que jamais esqueceremos. Essas crianças terão um futuro diferente graças à senhora. Perfeito. Muito obrigada, Dona Carmen. Desliguei o telefone e olhei para meus 3 filhos. Era como assistir a uma transformação instantânea. Silas estava pálido como papel, suas mãos tremulando ligeiramente enquanto processava o que havia ouvido. Ana tinha a boca aberta de choque, seus olhos alternando entre mim e o telefone, como se não conseguisse acreditar no que havia presenciado. Paulo parecia não conseguir processar o que havia ouvido, parado como uma estátua no meio da sala. Eu aceito doar tudo para a instituição de caridade, disse calmamente, minha voz cortando o ar como seda sobre vidro. Vocês queriam uma resposta sobre a herança? Essa é minha resposta. O silêncio que se seguiu foi profundo como um abismo, carregado de todas as palavras não ditas, de todos os arrependimentos que chegaram tarde demais. O que se seguiu foi previsível. Silas gritou, Ana chorou, Paulo ameaçou contestar tudo na justiça. Mas Dr. Fernando havia feito um trabalho impecável. Tudo estava legal, documentado, irrevogável. Vocês podem continuar me visitando, eu disse quando a tempestade de protestos diminuiu. Mas agora eu saberei que, se vierem, será porque realmente querem estar comigo, não porque querem algo de mim. Nos primeiros dias após minha decisão, senti um misto de tristeza e alívio. A casa, que por semanas havia sido palco de tensão e chantagem emocional, finalmente voltou a ter paz. Passei horas sentada na poltrona do escritório, onde tudo havia começado, refletindo sobre os anos que dediquei à maternidade e questionando onde havia errado. Será que fui permissiva demais? Será que dei tudo mastigado e não ensinei o valor das conquistas? Essas perguntas me acompanharam durante noites insones, até que compreendi algo fundamental. Eu não havia falhado como mãe por amar demais. Havia falhado por não ter ensinado que o amor verdadeiro não tem preço. Nos meses que se seguiram, as visitas se tornaram raras. Silas apareceu algumas vezes, tentando me convencer a mudar de ideia, sempre com argumentos que giravam em torno do dinheiro. Ana mandava mensagens ocasionais, frias e formais, como se eu fosse uma conhecida distante. Paulo simplesmente desapareceu, como se eu tivesse morrido para ele no dia em que tomei minha decisão. Estranhamente, essa ausência não me trouxe a solidão que eu temia. Trouxe clareza. Pela primeira vez em décadas, pude distinguir entre estar sozinha e se sentir abandonada. Sozinha, eu tinha escolha. Abandonada, eu era vítima. E eu havia escolhido minha liberdade. Foi Dona Carmen que me sugeriu começar como voluntária no instituto. Dona Marta, a senhora tem tanto amor para dar. Nossas crianças precisam de alguém como a senhora. No início, hesitei. Será que eu ainda sabia como cuidar sem esperar gratidão? Será que conseguiria amar sem cobrar? Mas algo extraordinário aconteceu quando pisei naquele lugar pela primeira vez. Vi nos olhos daquelas crianças uma pureza que eu havia esquecido que existia. Não havia cálculos, não havia segundas intenções. Havia apenas a necessidade humana mais básica: ser amado e aceito. Maria, uma menina de 8 anos que havia chegado recentemente ao instituto após perder os pais num acidente, me chamava de Vovó Marta e corria para me abraçar quando eu chegava. Seus olhos brilhavam quando eu contava histórias, e ela me fazia perguntas sobre minha vida com uma curiosidade genuína que meus próprios filhos nunca demonstraram. João,
Um garoto de 12 anos que havia chegado ao instituto com um histórico de abandono e que ninguém conseguia se aproximar, começou a me procurar para conversar sobre seus medos e sonhos. Ele me contou sobre o pai que nunca conheceu e a mãe que o deixou na porta da instituição quando tinha apenas 5 anos. Vovó Marta, ele disse um dia, a senhora acha que quando eu crescer vou ser igual ao meu pai? João, respondi, segurando suas pequenas mãos, você vai ser igual a quem você escolher ser. O passado não define quem somos, as escolhas que fazemos a cada dia é que fazem isso. Descobri que ser mãe verdadeiramente não tem a ver com sangue, tem a ver com amor. E amor verdadeiro não cobra, não espera retorno, não mede interesses. Aquelas crianças me ensinaram a diferença entre amar e possuir, entre cuidar e controlar. Durante os fins de semana no instituto, eu ajudava com os deveres de casa, organizava oficinas de culinária ensinando as receitas que aprendi com minha própria mãe, e criava espaços onde essas crianças pudessem simplesmente ser crianças. Ver seus sorrisos, ouvir suas risadas, sentir a sinceridade de seus abraços, me devolveu algo que eu não sabia que havia perdido: a alegria de dar sem esperar nada em troca. 6 meses depois da minha decisão, numa tarde chuvosa de setembro, Silas apareceu na minha porta. Estava diferente, mais humilde, com o peso da consciência nos ombros. Suas roupas estavam simples, sem o costume brilho arrogante, e ele carregava nas mãos um pequeno buquê de flores do jardim. Mãe, eu vim pedir desculpas, ele disse, os olhos marejados. Eu me comportei como um filho terrível. O que eu disse, o que eu fiz, não tem desculpa. Passei esses meses pensando, refletindo sobre o que aconteceu e entendi o quanto fui egoísta, o quanto magoei a senhora. Eu o observei em silêncio por alguns segundos. Via nele o menino que eu embalei no colo, que correu para meus braços quando se machucava, que me chamava de mamãe, com carinho. Mas também via o homem que havia escolhido se tornar, movido pela ganância e pelo desrespeito. Eu o abracei, porque esse é o poder do perdão. Não apaga a dor, mas liberta quem perdoa. Silas, você sempre será meu filho. Mas agora você precisa aprender o que eu levei 68 anos para entender. O amor não se compra, não se herda, não se exige. Ele se dá e se recebe gratuitamente. Ele chorou em meus braços como não fazia desde criança, e por um momento senti a esperança de que talvez não fosse tarde demais para reconstruir nossa relação sobre bases mais sólidas. Hoje, aos 69 anos, acordo todos os dias sabendo que tenho um propósito que transcende minhas próprias necessidades. As crianças do instituto me deram de volta a alegria de ser útil, de ser amada pelo que eu sou, não pelo que eu posso oferecer. Elas me ensinaram que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossos valores, nossos cuidados, nossa ternura. Meus filhos biológicos ainda estão aprendendo essa lição, cada um em seu próprio tempo. Ana voltou a me visitar recentemente, trazendo flores em vez de folhetos imobiliários, e pela primeira vez em anos me perguntou como eu estava me sentindo de verdade. Paulo mandou uma carta pedindo perdão, dizendo que entendeu a mensagem e que estava buscando ajuda profissional para lidar com suas questões de relacionamento e dinheiro. Aprendi que às vezes é preciso perder tudo para ganhar a si mesmo, que é preciso coragem para amar verdadeiramente, e ainda mais coragem para parar de alimentar relacionamentos tóxicos, mesmo quando envolvem nossos próprios filhos. A maturidade me trouxe a compreensão de que amor incondicional não significa aceitar desrespeito incondicional. A herança que deixarei não será em dinheiro, será em amor transformado em oportunidade para quem realmente precisa, em histórias contadas para crianças que nunca tiveram alguém para ler para elas, em abraços dados sem esperar retribuição. E essa herança ninguém pode rasgar, ninguém pode roubar, ninguém pode contestar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.